esse é um novo módulo, né? A gente vai começar a falar sobre pecuária. Terminamos o extrativismo, né? Extrativismo vegetal. E hoje a gente começa a falar de pecuária, que nada mais é que um setor econômico, né? Que vai ser responsável pela criação de animais, criação de gado. Então, igual vocês estão vendo aí na figura, né? Não necessariamente só criação de gado, né? Igual a gente é acostumado a conversar. A gente tem criação de porcos, criação de tipos de animais diferentes, de aves, para extração de matéria-prima, que pode ser a carne, né? Para nossa alimentação, os ossos dos animais às vezes podem ser utilizados, a pele dos animais muitas vezes pode ser utilizado também, né? O couro. Então, a gente vai estudar hoje como que esse setor econômico funciona, né, no mundo e no Brasil, desde quando, né, dos primórdios, da pré-história, até os dias atuais, tá bom? Há 40 mil anos atrás, os humanos dependiam da caça para sobreviver. Então, é o que a gente já comentou, né? O homem ele tinha essa necessidade de transitar pela natureza, né, para procurar alimento. Ainda não existia a sedentarização, né, a fixação do homem num único lugar, na qual ele conseguia domesticar o animal, né, para que ele ficasse ali preso. Então, o homem ele se deslocava conforme ele precisava desses alimentos, desses recursos naturais, tá certo? Então, a gente via que na pré-história, geralmente, as mulheres, né, por serem mais fracas, na questão de força, tudo bem? Elas eram responsáveis pela extração de frutos, raízes e vegetais, igual vocês estão vendo nas fotos aí, tá? E os homens, por serem um pouco mais fortes, eles eram responsáveis pela caça de animais e pescas. E como a gente já comentou aqui, ó, eles mudavam de lugar de acordo com a manada, tá certo? Então, eles procuravam seus alimentos, eles caçavam para conseguir sobreviver, tá? Isso a gente estava falando lá na pré-história, né? Que eles precisavam, né? Precisavam se alimentar, eles precisavam, né, da pele dos animais para se aquecer. Mas será que hoje a gente ainda, né, tem problemas de caça? Por que a gente diz problema, né? Porque hoje em dia a gente tem o acesso a esses recursos, né? Não há mais necessidade de ficar caçando. Mas a gente vai ver que, infelizmente, gente, a caça hoje, né, de animais silvestres, ela é ilegal na grande maioria dos países, tá? Mas elas ainda continuam, tá certo? Por quê? Além da carne, a caça garante a manutenção do comércio de pele de animais para abastecer o mercado da moda, além da comercialização do marfim, de chifres e ossos. Então a gente percebe aqui nas imagens, né, que muitas vezes essas caças ainda acontecem para sustentar um modelo aí de produção, tudo bem? Então as pessoas, né, às vezes a gente vê esses casacos de pele super bonitos, mas foram extraídos de animaizinhos silvestres, tá? O marfim, né, igual vocês estão vendo aqui, muitas vezes que é aquela parte, né, do osso, do chifre, né, dos elefantes, também é utilizado muitas vezes para artigo de luxo, né, para decoração, tudo bem? Então, infelizmente, ainda é uma realidade, tá? E aí a gente fica se questionando, por que será que ainda existem tanta caça ilegal? Por que as pessoas fazem isso, né? É isso aqui que a gente está enxergando nessa imagem, né? É uma pirâmide, né? Porque se existe alguém que caça, é porque tem alguém, ó, que consome esses produtos, tá? Será que não somos nós que estamos aqui, né, no pico dessa pirâmide? Se ninguém comprasse esses produtos, você concorda que ninguém precisaria caçar? Tá certo? Então, é isso, é uma pirâmide de consumo. Se as pessoas do topo pararem de consumir esses produtos, não há essa necessidade de ter a morte mais desses animais, tá? No Brasil, é proibida a caça silvestre desde 1967. Então, no Brasil, não pode, tá? Existem outros países que podem, infelizmente, mas no caso do Brasil, não pode. E o fato de não poder, né, porque de ser crime aqui no Brasil, não impede ainda que as pessoas façam a caça ilegal, tá? Então, ó, a gente viu que no mesmo ano, né, que foi assinada essa lei, 8 mil onças pintadas foram caçadas, 13 milhões de mamíferos terrestres e 2 milhões de mamíferos aquáticos, tá? Isso a gente está vendo aqui no Brasil, ele traz alguns dados no mundo, né? Estudos liderados por ecologistas apontam que em áreas onde existem caçadores, a redução do número de aves é em média de 58%, enquanto de mamíferos chega a 83%. Olha o quanto, né,
que diminui aqui o número de animais? É importante lembrar que esses números são apenas médias, já que existem lugares no mundo onde a redução da biodiversidade pode chegar até 90%, além da ocorrência de desaparecimento completo de diversas espécies ou espécies que estão para ser extintas, tá certo? Então, todo esse modelo aqui de exploração, ele só existe porque, infelizmente, tem muita gente que consome ainda, tá? Querendo ou não, a gente tem a nossa parcelinha de culpa aí, certo? Hoje, os seres humanos desfrutam da companhia dos animais, né? De alguns animais, não são tantos, né? Mas antigamente todos eles eram considerados selvagens. Isso daqui a gente já discutiu, né? Vocês até fizeram uma produção textual a respeito da domesticação dos cães, né? Então, como que aconteceu? Geralmente, né, o homem, ele era responsável pela caça e ficava ali, né, depois que eles se alimentavam, ficavam os restos dos animais que eles caçaram ali. E os cachorros, principalmente, né, eles se aproximavam, né, para conseguir se alimentar também pelas sobras de comida, tá? E daí isso foi fazendo com que haja uma domesticação. E em seguida, né, eles passaram a ser auxiliadores no momento da caça, tá? Então, ó, em troca, o cachorro auxiliava na caçadas e depois no pastoreio dos rebanhos. Isso na pré-história, né? Mas hoje é muito comum, por exemplo, né, em ainda países europeus, por exemplo, que tem aqui a criação de ovelhas, a gente vê mesmo que existem, né, aqueles cachorrinhos que faz o pastoreio, né, que ajuda o rebanho a andar mais rápido, né? Tem aquele desenho, não sei se vocês já assistiram, eu não sei se é da época de vocês, é da minha, né? Que é aquele porquinho, chama o Baby, né? E o filme gira em torno exatamente disso, né? Existem os cachorros lá do pastoreio e o porquinho quer ser também, né? Ele que também quer pastorear as ovelhinhas, tá? Então é mais ou menos basicamente isso, tá? Com a necessidade de estocar alimento, os seres humanos domesticavam os animais que pudessem fornecer, além de carne, outros produtos necessários para alimentação e atividades cotidianas, como leite, lã e couro. Animais de grande porte, como os cavalos e bois, também auxiliavam no transporte e mercadoria. Formaram, assim, os rebanhos, tá? Então, perceba, gente, que não é só carne, né? A gente consegue retirar uma série de proveito dos animais, desde, né, da produção de carne, lã, leite, couro, mas eles também ajudam no transporte, né? Muita gente utiliza ainda os animais como uma forma de transporte. Então a gente começa a perceber, né? Vocês conseguiram fazer a comparação, né? Desde lá dos primórdios, quando precisava caçar, precisava ficar acompanhando a manada, né? E agora a gente já percebe, né? A criação de animais, formação de rebanho. Então, a evolução, né? Do homem com a criação de animais, tá? Com o passar dos séculos, as técnicas de domesticação e criação de animais avançaram e novos recursos foram empregados para que a produção pecuária pudesse atender melhor às necessidades humanas. Dessa forma, olha que importante, foram desenvolvidos mecanismos que aceleraram a procriação dos animais, diminuíram a ocorrência de doenças e contribuíram para o melhoramento genético das espécies. Então, perceba ó, que a gente está falando aí de uma biotecnologia, né? A gente está falando aí da sofisticação, né? Agora a gente não vai simplesmente criar animais, né? A gente passa a criar animais também em laboratório. A ideia é criar espécies de animais melhores, né? Com menos doenças, que sejam animais ali melhores para nós, tá? De melhor qualidade, vamos assim dizer, né? Essas técnicas pertencem a uma área da ciência que conhecemos como engenharia genética. A partir das tecnologias desenvolvidas, é possível alterar artificialmente os genes dos animais, de forma que essas modificações sejam transmitidas aos seus descendentes, podendo ser realizada inclusive a clonagem, tá? Coloquei algumas fotos aqui, mas o mais conhecido foi a ovelha Dolly, né? Eu não sei se você se lembra, foi o primeiro animal clonado, né? Era uma ovelhinha. E ela, por ser, né, o primeiro animal clonado, ainda existia, né, uma série de adaptações que era necessária, então ela só viveu até os 7 anos de idade. Mas hoje é bastante comum, né, a gente ter aí a clonagem de animaizinhos, tudo bem?
Em relação à produção de carne, o Brasil ele se destaca, tá? Não é nenhum choque isso para nós, né? Porque a gente, conforme a gente vai viajando, né? Se você for pegar aí para viajar no interior mesmo de São Paulo, se você for viajar, por exemplo, para o Centro-Oeste, a gente percebe que tem muita produção, né? Que tem muito rebanho. Direto a gente passa, né? Pelos gados. Então não é à toa que o Brasil aí ele se destaca no cenário mundial como um dos maiores exportadores de carne, tá? E um dos países que a gente mais exporta, né, que a gente mais vende carne, é para a China, tá? Outros países são proeminentes criadores de bovinos, como também a China, os Estados Unidos e a Índia, onde há sérias restrições do consumo de carne, tá? Então, além do Brasil, a gente tem a China também, que produz bastante carne, mas, professora, você não acabou de falar que a gente vende bastante carne para eles? Sim, só que a gente tem que lembrar, gente, que a China é o país mais populoso do mundo, né? 1,4 bilhão de habitantes. Então, eles precisam mesmo de bastante recurso, né, para alimentar a população, tá? Os Estados Unidos e a Índia aqui, que ele fala que há sérias restrições de consumo de carne, porque a vaca, né, ela é sagrada na Índia por causa do hinduísmo, que é a religião que eles têm lá. Então, eles têm bastante gado, né, cabeças de boi na Índia, não porque eles consomem muita carne, mas é porque a vaca é considerada sagrada na região, tá? Na América do Sul, Argentina e Uruguai também possuem um número relevante de cabeças de gado, mas encontra dificuldades na disponibilidade de terreno, tá? Então, por exemplo, o Brasil, se a gente for pensar, o Brasil é um terrenão, né? Olha o tamanho do Brasil comparado com a Argentina, com o Uruguai, tá? Então, a gente tem espaço para colocar nosso gado. A Argentina e o Uruguai também são países que produzem bastante carne, só que o país deles é pequenininho, tá? E para você produzir carne, gado, você precisa de áreas grandes, tá? Em relação à produção suína, que são a produção de porquinhos, tá? O Brasil corresponde ao maior consumo mundial. Olha, a gente come bastante carne de porco, tá? A China aparece como a maior produtora, enquanto o Brasil ocupa a quarta posição. O consumo de aves vem aumentando nos últimos anos e tende a superar de suínos na década de 2020. Nesse setor, o Brasil aparece como o segundo maior produtor, atrás apenas dos Estados Unidos. Tudo bem? Então, ó, perceba que a gente consome bastante carne suína, que é os porquinhos, e de aves também, tá? Então, ó, mundo, quantidade de carne consumida, tá? De 1961 a 2014. Então, a gente percebe que carne suína, olha como aumentou, né, com o passar dos anos, ó, 1960, 70, 80 até 2014, ó, aumentou. Se a gente for olhar, analisar todos os tipos de carne, né, eles aumentaram, exceto a carne bovina, ó, que ela aumenta e a partir aqui dos anos 2000, próximo, né, de 1990 aos anos 2000, tem uma queda aqui do consumo de carne, tá? Mas comemos bastante carne no mundo, tudo bem? Bom, eu não coloquei a página aqui, esqueci de ir para você, mas é a atividade 1 do módulo 16 que a gente vai fazer junto, tá? Considere a domesticação dos animais para responder as perguntas. A. Qual a transformação de vida dos seres humanos se tornou possível e por quê? Quais foram os benefícios aos seres humanos? Seria possível desenvolver a pecuária em áreas urbanas, obtendo resultados semelhantes aos do Brasil atualmente? E aí, né? Bom, qual que é a transformação no modo de vida dos seres humanos a tornou possível? Em relação à domesticação dos animais, né? Então, agora a gente não precisa mais caçar os animais, a gente domesticou e prendeu eles em rebanho, tá? Aqui no caso, gente, é a sedentarização. Lembra? O homem passa a se fixar num único lugar, tudo bem? E ele não precisa mais caçar esse animal, tá? Quais foram os benefícios aos seres humanos? Não tem necessidade da caça mais, tá? E C, seria possível desenvolver a pecuária em áreas urbanas? Vocês acham que a gente conseguiria produzir gado dentro da cidade? Não, né? A gente precisa de espaço, né? O gado precisa de espaço para caminhar, para andar. Então, a gente não conseguiria obter resultados semelhantes em áreas urbanas. É necessário que o gado fique no campo, tá?
para vocês copiarem as perguntas, respostas, né? Bonitinhas aí no caderno de vocês. Essas são as respostas, tá? Então, para o vídeo para vocês copiarem, beleza? Vamos lá. Sabendo aí, né, da forma, né, que como foi feita a criação de animais, agora a gente vai falar dos tipos, né, as formas de pecuária que existe. Então, a primeira que a gente vai falar é a pecuária, né, ou pastoreio nômade, tá? O que que é nômade? É quando você não tem fixação no lugar, você precisa ficar trocando de lugar, tá? E por que existe o pastoreio nômade? Porque existem alguns lugares no mundo que as condições, né, naturais não favorecem. Por exemplo, no Oriente Médio. O Oriente Médio é um lugar que tem muito, que é um clima desértico, né? Elevadas temperaturas e ausência de precipitação. Então pensa só, se você ficar estacionado num único lugar com aquele rebanho, ele pode morrer se não tem água, se não tem acesso, né, à alimentação. Então esse é o pastoreio nômade. Eles vão alterar de lugar em busca de água e pastagem, tá certo? Os povos beduínos, localizados no Oriente Médio, praticam o pastoreio nômade, já que precisam se adaptar às condições do clima desértico, com escassez de água e solos desfavoráveis para a pastagem. Tá bom? Então, é bastante comum no Oriente Médio você ver cenas como essas, né? Do gado, né? Do rebanho se movimentando para encontrar condições favoráveis, certo? Existem também a pecuária transhumante, tá? Ela não é nômade, ela é fixa num lugar, mas ela altera-se de lugar em alguns períodos do ano. A gente tem a pecuária transhumante aqui no Brasil, no Pantanal. No Pantanal, a gente tem uma região de rebanho, né? A gente tem a pecuária bovina ali no Pantanal. Só que o que acontece? Em alguns meses, o Pantanal ele fica o quê? Cheio, né? Lembra que é o mês de cheia, né? Que chove bastante. O Pantanal, por ser uma área mais rebaixada, ele fica alagado. Não dá para o gado ficar numa área alagada. Então, o que acontece? O rebanho ele vai para as áreas mais altas no Pantanal. Nos meses de seca, que aquela água, né, ela vai secar, o rebanho volta para as áreas mais baixas e é bom, porque aquela região ela foi fertilizada, né, vai ter ali um pasto natural para eles se alimentarem, tá? Isso é pecuária transhumante. De acordo com as condições naturais, o rebanho ele vai trocando de lugar, tá? Mas perceba que ele não é nômade, que fica andando em diversos locais diferentes. Não, ele só vai de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, tá? No caso aqui, ele dá o exemplo da Europa, mas a gente consegue também trazer para o Brasil. Na Europa, né, as elevadas altitudes, elas são mais frias. Então, o que acontece? No verão, eles vão para as áreas mais baixas do relevo, tá? Aqui, ó, no verão, voltam as altitudes em busca de temperaturas amenas e das pastagens, que são irrigadas pela água formada pelo derretimento da neve das altas montanhas, tá? E no caso do Brasil, a gente tem mais a pecuária sedentária, que é aquela pecuária fixa, tá? Não vai ficar mudando de lugar igual a gente estava vendo aí nos outros, né? Então, ó, no Brasil, a maior parte do mundo prevalece a pecuária sedentária, ou seja, que ela se estabelece num local fixo, tá? A pecuária pode ser de corte, então quando a gente fala que é de corte, que é para consumir a carne, tá? Quando a gente abate o animal para se alimentar da carne, ou pode ser a pecuária leiteira, que daí a gente vai comer, né? A gente vai comer, não, a gente vai consumir o leite e os derivados associados a ele, tá? Então, existe a forma de produção pecuária extensiva ou intensiva, tá? A extensiva é a que a gente conhece, gente, que é o gado solto, tá? Animais criados soltos. Não solto na rua, né? A gente vai ter ali a área, né? O terreno da pastagem e eles ficam soltos, né? Eles não ficam confinados dentro de um lugar, certo? Então, o que diz aqui, né? Os animais criados soltos. Essa prática envolve baixo emprego de tecnologia, já que o gado não recebe cuidados especiais, como a preocupação com uma alimentação de qualidade. Então, eles ficam aqui soltos e vão se alimentar do pasto natural, tá? No Brasil, a pecuária extensiva é predominante e essa forma de produção está associada a diversos impactos ambientais,
como a retirada da cobertura vegetal, principalmente por meio de queimadas que causam poluição atmosférica e retiram nutrientes do solo. A pastagem dos animais também provoca a compactação do solo, que dificulta a infiltração da água e aumenta o escoamento superficial, que pode provocar a erosão, tá? Então, infelizmente, né, a pecuária extensiva, ela tem uma série de problemas ambientais aqui para nós, tá? E a pecuária intensiva, gente, é aquele lá quando o rebanho ele é confinado, igual vocês estão vendo nas imagens aqui, ó. É até triste ver essas imagens aqui, né? Mas é a realidade. Que a gente vê as galinhas, né? Elas estão presas em gaiolinhas, percebe? Isso é gado confinado, tá? Os animais são criados em áreas restritas e alimentados à base de ração especial. Na pecuária intensiva, você já tem uma alta tecnologia, o rebanho recebe tratamento de medicamentos para melhorar e aumentar a produção de carne. Essa forma de criação é geralmente em países desenvolvidos, onde há restrição para espaço para criação. Então, o Brasil ele acaba não optando pela pecuária intensiva porque a gente tem um terreno grande, tá? Os impactos ambientais associados a esse tipo de criação envolvem a poluição do ar e da água, além daqueles relacionados à produção de cereais, para a alimentação do rebanho, como o uso de fertilizantes nas plantações. Perceba que tanto, né, a pecuária intensiva quanto a extensiva, a gente vai ter aí impactos ambientais, tá? E para finalizar, escreva um breve texto relacionando os fatores naturais e físicos aos tipos de pecuárias desenvolvidos em determinadas regiões, tá? Então, o que vocês têm que colocar aqui, ó? Que em lugares que você tem, né, ausência de água, né, temperaturas muito elevadas, você vai precisar de uma pecuária nômade, né? Pecuária transhumante também é esperado que relacione as migrações que acontecem por condições naturais desfavoráveis em determinadas épocas do ano. Então, foi o exemplo que eu comentei, né? As condições desfavoráveis aqui no Brasil seria nas épocas de cheia, né? Que o terreno fica alagado, daí o gado tem que ir de um lugar para o outro. E mesmo a prática sedentária necessita de condições de relevo, pastagens e climas adequados. Então, não é simplesmente você ter cabeça de gado e colocar em qualquer lugar, tudo bem? Você tem que ter algumas condições favoráveis. Tá certo, pessoal? Bom, essa aula a gente encerra por hoje, terminamos o módulo 16 e a próxima aula a gente começa a falar de agricultura, tá bom? Bons estudos para vocês, pessoal. Até mais.